gente, como a Moema muito bem disse, eu sou psicólogo do SECAM. Quando eu digo eu sou psicólogo do SECAM, todo mundo fala psicólogo, cuida de louco. Né? Temos psicólogos na casa? Não. Mas provavelmente vocês já passaram por isso. Psicólogo, cuida de louco. Quando eu complemento que eu trabalho no SECAM, o pessoal fala, então tá bom, porque pessoas de câncer precisam, né? Será? Será que a gente sempre pensa nisso? A gente sempre está colocando tudo isso numa caixinha? Né? A gente já coloca todos esses sentimentos numa pessoa que está passando por esse período? Então, o nome da minha palestra é Quem é o paciente? Generalizar cega as individualidades. Nós vamos observar hoje, não generalizar, mas sim a pessoa. Quando a gente fala sobre multidão, a gente está generalizando, não? Porque a gente não sabe o que essa pessoa está pensando, não sabe o que essa pessoa comeu. A gente não sabe, a gente tem que perguntar, a gente tem que conhecer essa pessoa primeiro, antes de dizer quem ela é. A gente não pode olhar para ela e dizer, essa pessoa é isso e aquela pessoa é isso. A gente tem que conhecer. Como que a gente faz para conhecer? Conversando. Não é? Quando eu era muito criança, na 7ª série, uma menina que eu namorava, ela me deu uma cartinha. E aquela cartinha estava escrito assim, querido René, vamos colocar as cartas na mesa. Aí eu falei, ih. E a partir daquele momento, o meu dia acabou. Não é? Porque a gente terminou e foi muito triste, eu estava numa 7ª série. Mas tem pessoas que recebem um envelope com um diagnóstico. E isso não fica mais um dia, mas talvez um período de dificuldade. E é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Receber o diagnóstico é como se fosse enter, estou com um diagnóstico. E agora, o que eu vou fazer? Não é um processo de que vai acontecendo. Aconteceu, você recebeu aquilo, você recebeu a notícia. E a gente chama isso de hermenêutica da facticidade. O que é isso? Né? Psicólogo louco falando essas coisas. Hermenêutica da facticidade nada mais é. Hermenêutica vem de Hermes. Hermes é um deus grego que em uma dos cultos que era feito a ele, era aquela comunicação entre os deuses e o homem. Então é essa comunicação, essa interpretação. A gente coloca isso na psicologia como se fosse a interpretação daquilo que acontece conosco, dentro de nós. Aquilo que realmente a gente quer dizer. E da facticidade, aquilo que acontece, é um fato. Ou seja, hermenêutica da facticidade nada mais é do que compreender aquilo que está acontecendo dentro da gente diante de um fato. Nesse caso, o câncer. A gente nasce e a gente aprende na nossa escolinha que a gente vai nascer, crescer e que a gente vai morrer. Mas esquecem de dizer nessa nossa escolinha que a gente vai passar por dificuldades, complicações e doenças. Não é falado isso pra gente. Pra gente é um fluxo muito normal na nossa vida, nascer, crescer e morrer. Mas esquecem de falar que tem essas dificuldades. E aí eu pergunto pra vocês, quem é o paciente com câncer? A gente diz que tem que comunicar com ele, tem que conversar com ele. Então a gente tem que fazer algumas perguntinhas. O que motiva ele continuar? O que motiva? Algumas pessoas falam, é o filho, ele precisa curar da doença, por causa disso, por causa daquilo. O que ele sente? Ele sente tristeza, ele sente felicidade? O que ele sente? E ele é feliz? São algumas perguntas que eu escuto. Como se a gente quisesse conhecer somente por essas perguntas, mas eu acho que tem muito mais do que ser perguntado. Né? A pessoa recebe o diagnóstico de câncer e ela automaticamente levanta uma plaquinha escrita eu tenho câncer. Porque eu estou hoje com lenço, porque quando a gente olha uma pessoa com lenço na rua, a gente até vira a cabeça. Né? A gente tem dó, a gente tem pena, muitas vezes. Não é isso que a gente deveria sentir. Mas ela levanta essa plaquinha e a gente começa a julgá-la como se ela tivesse angústia, depressão, medos, ansiedade. É como se isso fosse uma caixinha de câncer que a gente acha que a pessoa tem. E aí a gente pega essa pessoa e coloca toda dentro dela, fecha e lacra ela lá. Como se ela não pudesse ter nada além do que esses sentimentos. Mas uma pessoa com câncer, gente, ela tem muito mais do que isso. E não necessariamente depressão e tristeza. A gente espera isso da pessoa.
mas não é a realidade. Ela pode demonstrar muito mais do que isso. Quando eu falo o que é o câncer para você, eu não quero saber de termos técnicos. É uma célula que ficou louca, não vai morrer, que vai se proliferando. Eu não quero saber disso. Eu quero saber o que é para você. Como foi constituída essa ideia de doença? Né? Como é que foi constituída? Você cuidava de alguém com câncer antes de ter esse câncer? E como que foi isso? Qual o passado que ela te representa? Exatamente. Né? Como que você teve essa consciência do que é o câncer? Qual o conhecimento sobre? Às vezes a gente fala, a gente precisa fazer prevenção. Prevenção de quê? De câncer. O que é câncer? Ah, não sei. Outubro rosa, novembro azul, é prevenção de câncer de próstata, câncer de mama, ok. Mas o que é câncer de próstata? Ah, não sei. Câncer de mama? Ah, não sei. Como é que a gente vai prevenir algo que a gente não conhece? A gente tem que conhecer um pouquinho, né? E como que descobriu o câncer? É sempre um jeito diferente do outro. Né? A gente tem casos, eu e a Raquel, a gente atende, casos que a gente nunca fosse pensar. Tem gente que ao passar a mão no banho, descobre um caroço no seio e, nossa, tem alguma coisa aqui. Ou então pessoas que já fazem exame de prevenção e descobrem. Ou pessoas no período do sexo descobrem isso. Cada pessoa é única. Cada pessoa é única. Eu acho que é isso que a gente tem que ter consciência. Quando a gente recebe o diagnóstico, a gente pode ter alteração das relações. Como é que ficam essas relações pós-diagnóstico na casa? Será que altera? Será que muda alguma coisa? Será que aquele tio que a gente nunca viu na vida vem visitar a gente justo nesse período, coloca a mão no nosso pé e fala, vai ficar tudo bem. Né? Aquele tio que a gente não gosta muito bem diz sempre aquelas palavras que a gente não quer ouvir. Choro contido entre os familiares. A gente sempre escuta isso. Eu preciso ser forte, eu não posso chorar na frente das pessoas. Por que não? Por que não? Se a gente falar, por que a gente não pode chorar? Ninguém sabe responder, porque eu não posso mostrar fraqueza. Por que não? Por que não dizer aquilo que conversa com você, dizer para o outro, eu estou sofrendo, me ajuda? Por que isso é mostrar fraqueza? Né, gente? Eu acho que a gente tem que ser mais parceiro uns com os outros. Na nossa casa, a gente esconde aquilo que acontece com a gente. E fica aquela vala entre família e vala entre você. Essa foto, tá todo mundo sem cabelinho. Na verdade é uma foto do Google que eu peguei. Na verdade era a esposa que estava com câncer de mama. Então, todos da família resolveram raspar o cabelo. Bonito, né? A gente acha lindo isso. Isso vai dar muitos likes no Facebook, né? Vai dar muito like no Instagram. Mas o que acontece depois que foi tirada essa foto? Será que cada um vai para o seu quarto, deixa a mãe ali sem nenhum tipo de apoio? O que acontece? Não é só uma imagem que representa o que é a família. E o falatório sem fim. Quando a gente não sabe o que está acontecendo, e a gente não sabe o que quer dizer, a gente fica falando e falando coisas que na verdade a gente não quer dizer. Por exemplo, passa rápido, você não vai nem perceber. Né? Eu acho que não é isso que a gente tem que dizer. Ou então, use uma peruca de cada cor todos os dias. Né? O cabelo é o de menos. Né? Claro. E quem já teve essa experiência de ficar sem cabelo sabe que não é o de menos. Que é aquela que você se olha no espelho todos os dias no banheiro e você tem certeza de que você está com câncer. É difícil, gente. O cabelo não é o de menos. Ele tem que ter atenção, sim. Se você tiver fé, você se cura. E se você não tiver um pró-diagnóstico bom, você não tem fé suficiente? Várias pessoas no leito de morte perdem a fé em Deus por causa dessas frases. Isso que a gente não fala, câncer, isso é uma mágoa que você deve ter e não resolveu. Isso é muito comum do tio que a gente não conhece, que vem, passa a mão no nosso pezinho e fala assim, isso é uma mágoa que você teve e não resolveu. Gente, pelo amor de Deus, não.
O tratamento, receber o tratamento também é muito complexo, gente. É muito difícil. Medo do tratamento? Muito. Principalmente quando fala quimioterapia. A gente sabe de muitos efeitos que tem a quimioterapia. E a gente tem que estar lá para a pessoa, escutar a pessoa. Vamos pular. O amigo cuidador sempre é um amigo muito amigo, né? Porque ele vai dizer assim, ele vai olhar para você está em tratamento, ele sabe, ele vai mandar um WhatsApp para você, falando, que precisar me avisa, ele manda até uma carinha bonita, né? Gente, ele precisa. E se você quer ajudar mesmo, esteja lá com a pessoa, não mande mensagem. Ou então, quando melhorar, me chame. A pessoa fez a quimioterapia, está passando necessidade, precisa de um apoio ali, muitas vezes ela mora sozinha na casa, e aí manda essa mensagem, chega, olha, quando você melhorar, você me chama, né? Porque agora você não está bem, né? Mas quando você estiver bem, eu te ajudo. A doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma geriatra fantástica em cuidados paliativos, ela uma vez conversou com um paciente e lhe disse que a vida era um livro de 2 páginas. Ela disse o seguinte, gente, quando tiver tudo ruim na nossa vida, a pior coisa que está acontecendo, você fala, é a pior fase que eu estou passando, a pior de todas, você vai abrir esse livro e vai ver a primeira página. E lá vai estar escrito isso. Isso passa. Como se fosse um consolo. E na segunda página desse livro, você só vai ler quando estiver tudo muito bem, quando você estiver na maior felicidade da sua vida. E você vai abrir essa segunda página e vai ler. E vai estar escrito a seguinte coisa. Isso também passa. Tudo na nossa vida, gente, é passageiro. Tudo é momento. A gente tem que aproveitar intensamente a nossa vida e saber o que a gente está vivendo. E viver. E ser feliz. Não esperar um momento de um diagnóstico e falar, putz, agora eu vou aproveitar a vida. Não. A gente tem que ser feliz. E em busca da nossa felicidade. A gente tem que humanizar o tratamento, o atendimento com as pessoas. Eu digo que humanos todos nós somos. Nós temos que desmecanizar esse atendimento. Nós aprendemos ao longo da vida a nos mecanizar, a ficar ali. Tem que fazer isso. Vamos nos livrar disso, gente. Vamos ser mais nós. Olhar olho no olho, conversar, abraçar, pegar na mão. Estar ali para a pessoa, escutar a pessoa. E não dizer aquelas coisas que eu disse. Isso passa. Cabelo de menos. Cada pessoa é única. Eu volto a dizer. Cada pessoa é única. Muito obrigado. Gente, bom dia. É um prazer estar com vocês aqui nessa manhã. E eu vou falar um pouquinho do papel do serviço social dentro da oncologia. Antes de eu começar a falar exatamente disso, eu queria fazer algumas considerações. O surgimento da doença, ele causa mudanças radicais, que vai afetar todos os aspectos da vida da pessoa, tanto os emocionais, os físicos, econômicos, e muitas vezes causa conflitos dentro da própria família, porque cada um vai ver aquele diagnóstico de uma forma, cada pessoa vai receber aquela notícia de uma forma. Se o diagnóstico é feito por um filho, a mãe vai reagir de um jeito, o pai vai reagir de um jeito. Se é um pai, o filho, então assim, é muito individual isso. Então são momentos de muito estresse dentro da família. Também é importante falar que o câncer, ele não atinge só uma classe social específica. O câncer, ele atinge todas as classes sociais. Desde o mais em situação de vulnerabilidade social até o mais rico. Então, assim, é bem comum isso. A gente sabe que isso aí é bem assim que acontece. Alguns pacientes são os únicos provedores da família. Lá no SECAM a gente atende pessoas que são os únicos que trabalham. Uma mãe que é batalhadora, que está atrás ali do sustento dos filhos e de repente ela se vê doente. E aí ela tem que abandonar o serviço de repente para poder se dedicar ao tratamento. Então é muito difícil essa situação.
Acontece gastos extras, como transporte, tratamento em São Paulo, e gasta com trem, com tudo. No começo, né, depois até consegue benefício, alimentação, medicamentos. Então, assim, muda muito a rotina da família. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês qual que é o papel do assistente social dentro da oncologia geral, tá? A primeira coisa é que ele integra a equipe interdisciplinar. Então, ele vai fazer parte ali de uma equipe com outros profissionais e, em conjunto com esses profissionais, ele vai desenvolver ações para melhor atender aquele paciente. Então, é uma equipe muito grande, né? Fisioterapeutas, médicos, psicólogos, nutricionistas. Então, isso é muito importante. O serviço social, gente, ele não faz nada sozinho. Ele não faz nada sozinho, ele sempre faz em conjunto com esses outros profissionais. Uma coisa essencial para o profissional que trabalha com a oncologia é o acolhimento. E isso, eu acho que na área da saúde em geral, você tem que saber acolher aquele paciente. Ele está num momento frágil da vida dele, seja na oncologia ou qualquer área da saúde, o profissional ele tem que ter esse olhar diferenciado, ter essa escuta sensível para a problemática do paciente, o familiar. Então, assim, o acolhimento é essencial. Outra coisa, até o Renê já falou um pouco sobre isso, mas o assistente social ele tem que construir uma análise reflexiva para conhecer aquela família, o contexto familiar. Então, quem que é esse paciente? Como que ele se organiza no dia a dia? Né? Qual é a sua rede de apoio? Ele tem família? Ele é sozinho? Atendemos lá no SECAM pessoas que não têm família, ele é sozinho, é ele e Deus, conforme muitos falam, né? Então, gente, é muito difícil. O assistente social ele tem que ter esse olhar diferenciado para toda essa situação. Em relação à família, a gente percebe o seguinte: hoje, a sociedade, em geral, ela tem vários tipos de arranjos familiares. Então, o assistente social ele também tem que ter esse olhar voltado para isso. E respeitar, entender e saber como aquela família está localizada ali em toda essa situação para poder, de uma forma melhor, trabalhar com esse paciente. Outra coisa importante é atender o paciente, apoiar ele na sua totalidade. Ele não está ali, ele está ali por conta da doença, por conta do câncer, mas tem toda uma história por trás. Ele tem que articular junto às políticas públicas, saúde, educação, habitação, social. O que acontece? O paciente infantil, às vezes, tem que abandonar a escola por um período, porque ele vai se dedicar ali ao tratamento. E muitas vezes o profissional de serviço social ele tem que entrar em contato com a escola, fazer essa mediação para poder o aluno não perder o ano. Isso acontece também na habitação. Muitas pessoas fazem tratamento fora da sua cidade. E aí precisa de um local. O assistente social também vai articular essa questão junto com casas de apoio, locais para poder abrigar esse paciente ou acompanhante. Orientação quanto aos direitos. Isso é mais tranquilo, né? A gente sabe que o paciente com câncer ele tem muitos direitos. Alguns mais conhecidos, como transporte e previdência, mas tem alguns direitos que são mais escondidos, vamos dizer assim. Então, o assistente social ele tem que se preparar para isso. Ele tem que se preparar para orientar esse paciente, o familiar, em relação a esses direitos. Outra coisa que acontece muito, já aconteceu no SECAM, paciente que quer abandonar o tratamento. É tão pesado, é tão agressivo o tratamento, só quem passou que sabe, pode dizer, a gente que trabalha com isso, a gente percebe, que às vezes o paciente ele quer abandonar, ele não quer continuar. É muito difícil, é muito dolorido fisicamente, emocionalmente, e o assistente social ele vai fazer esse meio de campo também, ele vai atrás desse paciente, vai conversar com a família e, através dessas intervenções, tentar voltar, tentar trazer esse paciente para o tratamento. Mas, uma das coisas mais importantes e que não é levada muito em consideração é a vontade desse paciente. Então, um dos papéis também do assistente social é promover o protagonismo e a autonomia do paciente. O que a gente vê hoje? A gente percebe muito isso também. O paciente está acamado ali e a família está em volta. E todo mundo decide,
menos ele. A opinião dele não é levada em conta. E isso é errado. O paciente, porque ele está doente, ele não tem poder de decisão. Então, isso serve até para nós, né? A gente não sabe o que a gente vai passar no dia de amanhã, um familiar, então a gente tem que respeitar a vontade desse paciente, né? Ele tem que ser protagonista das ações. E o atendimento pós-óbito, infelizmente a gente sabe que a gente também passa por isso, né? O câncer ele leva algumas pessoas e a gente também, enquanto profissional, a gente tem que saber lidar com essa questão que é muito difícil. Inclusive, eu estou fazendo uma pós de cuidados paliativos até para entender melhor toda essa questão, porque realmente é muito difícil. E a família que fica, cada família tem um tipo de luto. Então, o profissional de serviço social, ele está ali também para apoiar, para ver a parte legal da coisa, pensão, algum tipo de seguro, todo esse meio de campo também, o assistente social ele deve fazer. E para encerrar, eu queria deixar essa frase para vocês refletirem um pouquinho sobre esse tema, né? Diz o seguinte: uma pessoa com câncer fica com várias incertezas em relação à vida. Não espere um diagnóstico para reconhecer o valor das coisas que hoje você considera pequenas. Às vezes, gente, no dia a dia, a gente é tão atarefado, tão corrido, que a gente não percebe, a gente não dá valor para pequenas coisas. E aí vem o diagnóstico e você resolve de uma hora para outra, o René já até falou sobre isso, mas você começa a dar valor a coisas que antes você não dava. O Giannichini, numa das entrevistas que ele deu, ele falou isso, né? Ele comentou sobre isso, ele disse assim que muitas pessoas falam só que foram coisas ruins que aconteceram depois do diagnóstico, o câncer acabou com a minha vida, acabou com a minha família, não sei o quê. Ele falou que não, ele falou que para ele o câncer teve um lado bom sim, que a partir do câncer ele passou a ser uma pessoa melhor. Ele passou a ser uma pessoa menos arrogante, mais humano, mais dar valor nas coisas simples da vida e não tanto em dinheiro. Então, fica aí essa frase aí para vocês refletirem um pouco. Tá joia? Muito obrigada.